Opa, então boa tarde a todos. Acho que dá para ver. Como dá para ver, meu nome é Manuel Lemos. Como ele já falou, eu não vou apresentar nesse slide porque faz parte da apresentação dessa palestra. Eu vou falar sobre um método chamado Design Thinking, mas isso é mais uma palavra da moda. Apesar de já ter 40 anos, essa designação não diz muito. O pessoal do design pensa que tem a ver com parte gráfica, parte visual, e na verdade tem a ver com conceito, não necessariamente com partes visíveis, mas tem a ver com projeto. Então, eu decidi criar essa palestra com esse título: Como criar produtos de software perfeitos para seus clientes. A partida parece presunçoso, porque não existe esse lance não existe. Não existe esse lance de produto perfeito. O que existe é produtos que evoluem e com o tempo eles podem se tornar perfeitos. Então, eu vou começar, antes de mais, assim, pensei e tal, mas eu tenho que dar uma má notícia. Porque é importante, né, já que eu vou dar a informação, que dê uma informação realista. Tem muita gente aí hoje no mercado que, mais na área de coach, que dá muita moral e tal. As pessoas fazem um trabalho importante, mas não é tudo que as pessoas precisam saber. Às vezes as pessoas precisam saber coisas que não são tão boas. E eu vou começar por essa parte, precisamente. Vou dar uma má notícia que, assim, você ouve muito: você tem que alcançar, perseguir os seus sonhos para você ser feliz e tudo mais. Então a pessoa põe uma ideia na cabeça do que é o seu sonho e tenta ir atrás. Nem sempre consegue, muitas vezes não consegue. Então a má notícia é que vai ser difícil você realizar os seus sonhos iniciais. Aquilo que você sonhou quando era criança, ou se calhar sonhou mais tarde, quando alguém disse que você podia alcançar os seus sonhos e tudo mais. E então, assim, o grande problema é que o mundo não se adapta aos seus sonhos. O mundo é muito maior que cada um de nós individualmente. Então, você esperar que eu tenha um sonho e vou conseguir alcançar do jeito que eu imaginei, algumas pessoas conseguem, mas em geral não é fácil. Então, assim, o problema que você vai ter que enfrentar é lidar com essa desilusão. Às vezes você fala assim: você tem que empreender, ter o próprio negócio, fazer isso, fazer aquilo, e você descobre que afinal o mundo não era do jeito que você gostaria que fosse, e você vai aprender a duras penas que não é assim. Você vai ficar desmoralizado. Por mais que você tenha sido assessorado por algum coach, alguém que dá apoio à sua família, aos seus amigos, você vai chegar a essa conclusão. E, inclusive, pode demorar você se convencer que você não vai conseguir realizar aqueles sonhos. Você ainda ficar alimentando aquela esperança: não, eu tenho que persistir. Parte de você já se convenceu que não vai conseguir, mas ainda tem aquela outra parte que fica lá dizendo: não, você tem que persistir. E uma coisa que atrapalha bastante é o ego de cada um. Porque às tantas a pessoa já disse para todo mundo: não, mas eu vou conseguir isso. E a imagem que você projeta para fora, você tende a ser consistente. Se você disse que hoje ia conseguir, amanhã tem que continuar dizendo isso, porque senão, o que aconteceu? Você mudou? E por uma questão de ego, a pessoa às vezes fica teimando numa coisa que não tem muita viabilidade. Agora sim eu vou falar um pouco quem sou eu. Eu sou, na verdade, sou português, eu já estou no Brasil desde 98, mas eu nasci em Portugal, uma cidade chamada Aveiro, e eu sou formado em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Não atuo nessa área.
tem uma coisa também interessante relacionada. Você vai, faz aquele curso que você achou que era aquele que você ia trabalhar, não vai, acaba não acontecendo. Uma coisa interessante que felizmente prevaleceu durante toda a minha vida é que eu sempre mexi com software desde 13 anos. Eu trabalhava com computadores, mexia, né? Porque não era um trabalho. Com 13 anos você não trabalha. Eu jogava videogames e eu me juntei com amigos para criar um joguinho. Na verdade não era um joguinho criado, era uma adaptação, uma conversão daqueles games de arcade. Eu não sei se o pessoal sabe, mas antigamente existiam aquelas máquinas de arcade em salas de jogos, você punha a moedinha e jogava. Então nós decidimos, eu e mais 2 amigos lá em Portugal, criar essa versão desse joguinho de arcade para um computador pessoal de 8 bits, que era o que existia na altura. E assim, no total demorou 2 anos a desenvolver, porque era um hobby, não era trabalho. Tinha 18 anos, eu estava na escola, depois acabei entrando na faculdade. Assim, o meu grande sonho do momento é que eu achava que eu ia fazer o game, ia lançar, porque era o que a gente via na altura, o game, o pessoal desenvolvia games, eram lançados e eram comprados por software houses, né, tipicamente na Inglaterra, e eu achava que era isso que ia acontecer, eu ia ganhar um monte de dinheiro, ia ficar feliz, porque eu fiz uma coisa por mim, né? Eu fiz uma parte, a minha parte era a parte de desenvolvimento de software. Tinha um amigo meu que tinha uma vocação mais para a área gráfica, eu fazia os gráficos, e houve um outro que fez uma parte, apesar de ser um pouco menor, também interessante, que é a parte de áudio e de música. Então, mas o que é que aconteceu? Primeiro, o game foi recusado por todas as software houses que a gente mandou, e não eram poucas, talvez 5 ou 6. A justificação na altura era que, assim, a gente faz conversões de games de arcade, só que é aqui dentro. Quando a gente faz para um computador, a gente faz para outros tipos de computadores. Já havia vários na altura. Então era uma coisa controlada por eles, não era o desenvolvedor que decidia, era uma coisa contratada por eles. Porque você tem que obter licenças, porque conversões de arcade, os games de arcade eram feitos por empresas tipicamente japonesas. E o que aconteceu é que, assim, eu fiquei lá insistindo. Não, peraí, vou mandar outra fita VHS para você ver. Olha só, esta versão já tem música. Mas não queremos. E aí que está, né? Esse foi para ir dos meus primeiros... Só tocar no shift. Só no shift. Foi um dos meus primeiros, as minhas primeiras constatações que os seus sonhos iniciais eles dificilmente vão se conseguir realizar. Obviamente, não ganhamos coisa nenhuma, né? Mas eu tive os meus 5 minutos de fama, que foi meio que um prêmio de consolação. Muita gente sonha, não, vou ser bem-sucedido, vou ser famoso. Pelo menos durante 5 minutos eu fui famoso, talvez mais de 5 minutos. Eu fui convidado para ir num programa de televisão que existia na altura, seria mais ou menos como o Jô Soares, só que à tarde. Era um programa de variedades e havia um dia da semana que ia lá um cara que apresentava videogames. Então dessa vez ele me chamou porque eu ia apresentar um videogame feito por alguém de Portugal, que era uma coisa que praticamente não acontecia, era uma coisa nova. Então assim... legal, olha, eu fui na televisão, fui no Jô, não é no Jô, mas é quase. Essa aqui é uma imagem assim, uma das telas do joguinho, né? E aqui era quando eu era magro, e depois tinha o entrevistador habitual, e depois tinha o especialista em games. Legal, prêmio de consolação. O resto, nada. O que é que eu ganhei? Experiência. Tá. Bem, mas felizmente tem a boa notícia, né?
Eu só queria que vocês só me odiassem durante 5 minutos, não precisava de massacrar. A boa notícia é que assim, você pode não conseguir que o mundo se adapte aos seus sonhos, porque é uma pretensão muito grande realmente você sonhar e o mundo vai me abraçar, porque eu sou realmente bom. Isso é uma coisa que só está na sua cabeça, né? Mas você pode adaptar os seus sonhos ao mundo. E isso é um detalhe muito importante. E muita gente reluta em reconhecer que isso é possível. Mas eu queria fazer aquilo que eu tinha ideia, não. Vou ter que mudar. Uns nem sequer passa pela cabeça de mudar. E a grande dificuldade é aceitar, né? E essa expressão eu não conhecia. Essa expressão é coisa do Brasil. Aceita que dói menos. Lá em Portugal a gente não fala. Mas poucas palavras já dizem tudo. A partir do momento que a pessoa aceitar quer dizer, primeiro constatar que realmente não vai conseguir, e depois talvez baixar a bola e esquecer o que é que falou para os outros, admitir que não vai conseguir. Acontece, muita gente não consegue e só não fala, né? Mas se você esquecer o seu ego, o seu orgulho, aquilo que você prometeu que ia dar certo, vai ser até mais fácil. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que descobrir os problemas do mundo. Já que você não conseguiu fazer aquilo que você queria, você achava que ia resolver alguma coisa do mundo, que o mundo ia aceitar, você tem que fazer o contrário. Partir dos problemas que o mundo tem para chegar digamos, a alguma coisa que o mundo aceite, não só aceite, mas deseje. Porque realmente tem muito problema para ser resolvido. Então é isso que você tem que fazer. Você vai realizar os seus sonhos resolvendo esses problemas, desde que você aceite se adaptar ao que o mundo realmente precisa que seja resolvido. E pela minha experiência, eu posso garantir que no final você vai gastar mais do que você tinha pensado inicialmente. Porque a partir do momento que você já está fazendo uma coisa que você já está vendo que vai dar certo, você começa a se animar, começa a ficar ansioso. Mas vamos lá. Como é que eu descobri isso? De você resolver problemas do mundo, partindo dos problemas em vez de partir das suas ideias. Então, eu repeti esse erro que eu falei de erro, digamos, parte da trajetória, de eu achar que eu ia dar certo, de fazer aquele game, ia vender, ia ficar rico e tudo mais, foi só um de muitos que eu cometi, né? Naquela altura, eu não aceitei, achava que o mundo é que estava errado, que não estava enxergando, e repeti esse erro várias vezes. Mas assim, aquilo que talvez tenha me marcado em enxergar direito, o que é que realmente o mundo precisa, que problemas você pode resolver, para os que saibam, não saibam, talvez não seja novidade, mas para os que não saibam, eu tenho um site de componentes de programação que eu comecei já em 1999, já estava no Brasil. E esse site, as pessoas contribuem com componentes de programação e depois eles são disponibilizados para terceiros. E cada um baixa, usa, outros manda. Tem um monte de coisa lá dentro que não tem a ver com essa palestra. Mas assim, eu sempre tive muita reclamação que o design não estava bom, não estava legal, estava fraco. Shift. E o pessoal aponta o pessoal ir no Twitter, né? Uma coisa é a pessoa xingar, ver e ficar calada e vai embora. Outra coisa, a pessoa está tão irritada que é típico no Twitter aparecer um monte de gente irritada reclamando. E assim, o pessoal dizia, é ruim. E aí eu perguntava, mas o que é ruim? Não explicavam. Eu disse, como
é ruim não explicar, você deve estar de sacanagem, né? Deve ser algum comentário maldoso, você deve ter alguma coisa, pensava eu, que está aí fazendo você motivar, você está fazendo alguma campanha contra, você deve estar querendo beneficiar alguma outra coisa alternativa. Então foi nessa altura que eu não lembro bem, mas deu um clique de eu estudar Design Thinking, porque eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia bem o que era. E eu estudei, quer dizer, a gente fala estudar, até parece que foi numa escola, mas na verdade foi tudo material que está online. Tem uma faculdade muito boa de design, que é de Stanford, que é lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Ela é muito conhecida, ela tem vários departamentos, e a parte de design, eles ensinam Design Thinking, tem muito material online. E eu aprendi tudo, não tudo que eu sei, mas uma grande parte dos princípios eu aprendi lá. Então não foi nem preciso, eles vendem cursos, vendem online, mas eu não foi preciso comprar, porque pelo material já dá para ver e entender. E você, quando insiste, estuda porque você quer perceber, você acaba indo lá e entender. Só precisa entender inglês, porque o material está em inglês. Aí eu aprendi um método e apliquei. Aí assustei, porque na hora que eu apliquei, de repente acabaram as reclamações, que era tipo semanal. E eu, das duas, uma, o pessoal desistiu, não está querendo mais usar e parou de reclamar, ou alguma coisa deu certo. E realmente parece que eu acertei em alguma coisa que deu resultado. Mas antes de eu falar do método, eu vou falar de uma outra história. Eu não posso dizer que eles tenham aplicado Design Thinking, porque eu não sei. Mas claramente tem a ver com aquilo que eu já mencionei, das pessoas primeiro projetam aquilo que elas acham que é uma boa ideia, depois mais tarde elas vão descobrir que não só não era uma boa ideia, como havia uma ideia muito melhor que elas podiam ter descoberto mais cedo. Hoje em dia a Apple é muito mais conhecida pelo iPhone, mas antes de ter iPhone existia o iPod. A primeira versão do iPod era um trambolho. Hoje a gente fala que é um trambolho, mas na altura era um progresso. Ela tinha um HD com 5 GB de memória. E o slogan deles era: ponha 1000 músicas no seu bolso. Legal, achavam eles, né? Só que na verdade muitas pessoas não precisam de ouvir 1000 músicas. Aliás, para gostar de 1000 músicas, você tem que ser muito viciado em música. A verdade é que assim, você compra um álbum, tem 12 músicas. Hoje em dia não se compra mais álbuns, mas imaginemos que naquela altura que se comprava CDs, vinham 12 músicas. Daquelas 12 músicas você gosta de uma, ou duas, ou três. Se você gostar muito, talvez você goste de 5, mas estão ali um monte de músicas que você não precisa. Então, na verdade, não havia necessidade de pôr 1000 músicas no iPod. Havia necessidade de pôr aquela uma ou duas que você gosta em cada álbum da sua banda preferida ou não. Então era isso que as pessoas precisavam, mas eles achavam que as pessoas que queriam 1000 músicas. E para além disso, como o aparelho era um trambolho, era pesado e tal, já era um progresso em relação aos Walkmans que existiam antes de cassete e tal. Já só tinha 200 gramas, mas mesmo assim era grande. Você tinha que ter um bolso assim onde coubesse. Nesse meio tempo, a Apple pensou de negociar a venda de músicas avulso. Porque se as pessoas só queriam aquelas uma ou duas, por que vai vender 12? A indústria pensou assim: não, se a gente já investiu no artista, agora tem que pagar todas. Por que ele vai pagar $1 quando ele pode pagar 12? Sabe como é que é os negócios? Para que lucrar menos, se pode lucrar mais, achavam eles. Em 2003, a Apple lançou o iTunes Store, que permitia que você comprasse só aquela música que você quer.
Isso resolveu um problema muito grande de muita gente. Muita gente realmente não queria, não se sentia bem piratando a música do seu artista preferido, que era o que eles faziam. Chegavam lá, pegavam o MP3 e jogavam no aparelho. Então eles forneceram uma solução não só que a pessoa pudesse comprar música legalmente, mas também só comprasse aquelas que eles querem. Eles não querem 12, querem só aquelas uma ou duas. Em 2004, a Apple lançou o iPod mini, muito menor, metade do tamanho. Como não precisava de que coubessem 1000 músicas, também não precisava de muito espaço, eu só tinha acho que 4 GB. Então 4 GB para música é muita coisa. Depois para vídeo é que eles continuaram com a versão de HD, porque o vídeo vai precisar de bastante espaço. Então agora sim eu vou começar então a falar de Design Thinking. Eu dei o exemplo da Apple só para mostrar assim, primeiro eles tinham uma ideia, achavam que as pessoas queriam uma coisa e depois descobriam que na verdade a pessoa não queria aquela coisa assim exatamente daquele jeito. Aquela ideia inicial que eles tinham não era bem aquilo que eles queriam. Agora sobre o método. Design Thinking então é um método colaborativo para conceber produtos. Colaborativo, na verdade, porque você vai colaborar com os próprios usuários finais para definir o que é que o produto vai fazer. Então, já não é mais aquela coisa, eu tive uma ideia, que é aquele grande problema. Eu tive uma ideia, você já está presumindo, primeiro, que aquela ideia vai resolver algum problema que o usuário tem. E se você acha que aquela ideia vai virar um negócio, você está presumindo que vai ter um mercado grande. Então já há muitos pressupostos que podem não se concretizar. Então se você partir por uma abordagem em que você colabora com os próprios usuários finais, a tendência é que você acerte. E só assim que você consegue ter um produto perfeito, ou pelo menos tendencialmente perfeito. Esse método, na verdade, foi criado na década de 70, 80, uma empresa chamada IDEO, que é uma consultoria de design americana. Portanto, ela parte do estudo do que é que as pessoas, os problemas que as pessoas têm, das suas necessidades, e o processo assim permite que você, depois de entender os problemas, que você vai partir para propostas de ideias para resolver esses problemas. Você não vai resolver um problema arbitrário que só está na sua cabeça. Você vai resolver um problema que o usuário disse que tem. Um detalhe interessante é que esse método não serve só para criar produtos que não existem, serve também para melhorar produtos que existem. Um caso... Bem, o Walter foi embora, eu não sei se eu posso falar, mas acho que posso. O Triare, assim, que é aquele sistema do workflow aqui da Triata, que no entanto virou Fint, era na altura, assim, em 2014, a Triata ainda era empresa separada, e eu pensei assim, se eu conseguir melhorar um produto meu, que no caso era um site, será que isso se aplica nos produtos dos outros? Então eu falei com o Edgar e falei assim, olha, tem essa possibilidade e tal, você gostaria de oferecer uma consultoria gratuita, eu faço o processo e depois eu vou determinar que problemas é que o produto tem para você melhorar. Então não só serve para criar, mas também para melhorar o que já existe. Então, essencialmente, o Design Thinking, como está definido, são 5 fases. Já vamos ver o que são essas 5 fases, mas vocês podem ver, aqui estão 7 hexágonos. Por que estão 7 hexágonos? Porque, na verdade, o processo não começa do nada. Ele começa com um foco e depois é um processo iterativo, vai se repetir. Mas já vamos ver o que é cada uma dessas fases. Antes de tudo, foco. E esse é um problema que muita gente não tem. É que dizem, eu quero ficar rico. Não, pera, isso se der certo é o final, não é o princípio.
Então vou empreender numa área não sei o quê. Então, aqui falando com a moça, eu vou empreender, eu gastei um dinheiro lá no Herbalife. Mas pera, o Herbalife tem alguma coisa a ver com você? Não vou nem comentar sobre o produto. O que importa é assim, você começar com um foco em alguma coisa que tem a ver com aquilo que você já sabe. Você não vai partir do zero. Lá porque eu disse que você tem que se adaptar ao mundo, não quer dizer que você vá fazer uma coisa totalmente diferente daquilo que você está fazendo, ou daquilo que você já sabe. Então você, assim, não deve criar qualquer tipo de produto. Se você não entende da agricultura, você não vai fazer máquinas agrícolas. Você não entende de pesca, você não vai fazer canas de pesca. Você tende a fazer uma coisa que você entende. Então, é aquilo que eu recomendo. Crie um produto numa área que você conhece. Todo mundo tem uma afinidade. Eu trabalho aqui nessa empresa, mas eu gosto de futebol. Eu gosto de churrasco. Talvez você possa criar produtos para essas áreas. Não necessariamente tem a ver com o seu trabalho inicial. Isso é importante, porque se você já tem um conhecimento prévio, você vai estar melhor preparado para entender os problemas dessa área. Outra coisa, assim, trabalhe assim para um mercado que você pode alcançar. Você não vai ter ideias assim que depois não consegue. Por exemplo, se você tem um produto assim, até o próprio Triata, o mercado dele é corporativo. Então, se é corporativo, você tem que praticamente bater em cada porta de cada empresa. Tem que esse produto você quer. Então, vai ter que ter um time de vendas. Vai ter que ter digamos, um orçamento para conseguir trabalhar para o mercado que você pode alcançar. Você vai fazer um produto para resolver um problema da prefeitura. A prefeitura é governo, tem todos os trâmites, não é assim fácil. Já não estou falando dos caminhos que envolvem propina, estou falando aqui da burocracia. Você tem que conhecer, tem que saber com quem tem que falar, tem que saber a legislação shift. Então assim, pense que você vai trabalhar uma coisa que você consegue alcançar, não numa coisa que você acha que realmente pode ser interessante, mas depois você não tem um meio de chegar no mercado. Outra coisa assim, não foque em mercados pequenos. Tem mercados, isso é legal, vou trabalhar talvez com o mercado de artes. Mas é fácil vender para esse mercado? Às vezes são 3 ou 4 pessoas que se interessam numa região. Então, além de ser um mercado pequeno, você não sabe exatamente onde eles estão. Há caminhos para descobrir, mas se você pudesse focar num mercado maior, a maior probabilidade de você ter sucesso. Também tem que atender que se já existe concorrência, também não é assim uma questão de pegar o maior mercado possível. E depois, assim, uma coisa que você precisa ver, assim, não adianta você fazer um produto muito legal e depois o seu maior mercado não consegue pagar o custo desse produto. Você tem que focar em alguma coisa que realmente possa ser aplicável. Então, uma vez definido esse foco, agora sim você vai começar a aplicar o método. Então, a primeira fase, eu só comentei aqui, que tem a ver com o slide seguinte, foque de preferência nas dores dos seus clientes. Então, vamos saber descobrir o que são as dores dos seus clientes. Numa primeira fase, que a gente chama de empatia ou imersão, empatia porque assim, você vai empatizar com as dores do seu cliente, você vai descobrir, vai tentar entender, porque se o cliente tem dor, ele vai precisar de uma solução, você tem que descobrir qual é essa dor. Então é isso que você precisa fazer primeiro, entender as dores dos seus clientes. Mas como? O método recomenda que você faça entrevistas. Entrevistas, se possível pessoalmente, se não for possível pode ser por Skype ou Google Hangouts. Eu faço muito Google Hangouts porque dá para não só capturar o vídeo, o áudio, mas também dá para mostrar a tela. Quando é produto de software é bom a pessoa mostrar uma tela porque ela explica melhor o que é que ela está fazendo.
Então você tem que começar a perguntar sobre o contexto, entendeu? Entender qual é o problema. Eu a seguir eu vou concretizar que por agora para vocês deve estar parecendo abstrato. Então a primeira coisa que você tem que entender é o contexto da pessoa, o que é que ela faz, o que é que ela usa hoje em dia para resolver os seus problemas, que métodos é que ela usa, porque só você entendendo o contexto é que você vai conseguir entender os problemas e necessidades, que às vezes a pessoa tem necessidade e não está entendendo que tem. Então, a primeira pergunta você tem que perguntar assim, o que é que você usa funciona bem? Se você for criar um produto e a pessoa já tem coisas que estão funcionando bem, você não pode mexer nessas coisas, porque vai criar um desconforto e a pessoa não vai querer começar a usar. E isso é engraçado, porque às vezes eu falo com pessoas assim, nossa, eu queria fazer um sistema de software para as coisas, a gente chega lá na empresa e está todo mundo usando o Excel. Então vocês estão usando o Excel é porque gostam. Não vai querer quebrar as pernas da pessoa assim, para de usar o Excel, usa o meu sistema. Elas não vão mudar. Tente adaptar para o que elas estão usando. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, depois de entender o contexto, é o que é que elas usam e funciona bem para elas. Se elas estão acostumadas com Excel, para o que seja, muita gente faz documentos, relatórios, vocês devem fazer isso. E não mude essas coisas. Então a primeira pergunta é para entender o que é que as pessoas usam e que você tem que manter. Porque tem muitos produtos que falham precisamente que ela tentou mudar o processo da pessoa. E a pessoa tem relutância. Mas aí não consegue vender, não sei o quê. Então, continuando aqui, a pessoa tem que entender o que é que funciona bem naquilo que a pessoa já está usando para conseguir partir daí para uma solução que realmente resolva os problemas dessa pessoa. Aí você começa perguntando sobre os problemas que ela tem. Ela está usando fazendo alguma atividade, usando algumas ferramentas, alguns métodos, mas com certeza ela tem problemas. E esta é a parte mais importante, é descobrir os problemas. Então, depois que você perguntou qual era o problema da pessoa, o que é que ela fazia, o seu contexto, o que é que funciona bem, ela vai falar o que é que funciona mal. E aí é até interessante, porque o processo parece quase uma sessão de terapia, que a pessoa desabafa, tipo, nossa, eu tenho isso, eu usei esse produto e tal, e você escuta, e a pessoa vê que você está escutando e dando atenção, de repente ela começa a achar que você é o salvador, porque você está empatizando com as dores, com a pessoa, com as dores que ela tem. E depois de você ter falado, insistido e perguntado todos os seus problemas, você vai fazer uma última pergunta. Antes eu descrevi isso de outra forma, mas agora eu falo que é a pergunta da varinha mágica. Quer explicar para a pessoa? De tudo que você faz, o que é que você não pode fazer porque não existe um meio, uma ferramenta, alguma coisa que você não conhece? Aí a pessoa viaja, especialmente os que são mais leigos. Se você está fazendo um produto de tecnologia, os leigos são os que mais informação útil eles dão. Por quê? Porque eles falam coisas assim que na cabeça deles, eles acham que não existe, mas é possível. Agora, se a pessoa for muito entendida em tecnologia, ela já se retrai um pouco, já fica falando, não, eu tenho essa ideia, mas não, acho que isso não vai ser possível, porque vai esbarrar não sei aonde. Então, a pessoa entendida, ela tem preconceito. E um detalhe importante, como eu falei, é de gravar tudo em áudio. O que eu estava falando, então, grave tudo em áudio ou em vídeo, se possível, né? Pode ser presencial, pode ser por Hangout. Não precisa, o vídeo não é necessário, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas. Às vezes você está falando, está ligando para a casa dela, a pessoa
não arrumou o cabelo, não sei o que, ela não quer aparecer, mas ela fala. Então, o importante de gravar é porque vai ser usado na próxima fase. E a próxima fase é a definição de problemas. O que é que você vai fazer nessa fase? Você vai escutar as entrevistas de novo e vai tomar notas. Tudo que a pessoa falou. Qual é o contexto dela, qual é, digamos, aquilo que usa e funciona bem, aquilo que ela usa, mas não funciona bem, e aquilo que ela sente falta. A partir daí, com essa análise, você vai ouvir todas as entrevistas. Você tem que fazer entrevistas de 5 pessoas. Não é preciso mais. Já me perguntaram, mas só 5 pessoas não é pouco? Não, a partir de 5 pessoas, os problemas realmente importantes, eles começam a repetir. Então, elas vão começar a falar os mesmos problemas. Então, você vai identificar quais são esses problemas. Você vai pôr isso numa planilha. A seguir, eu vou mostrar um exemplo de uma planilha. Vai identificar os problemas das pessoas e vai marcar numa outra coluna da planilha. Eu já vou mostrar o exemplo que fica mais fácil do que estar aqui falando. Aí você vai contar quantas vezes o mesmo problema foi mencionado. Porque um problema que é mencionado por uma pessoa pode ser importante, pode não ser. Se 2 pessoas mencionam o mesmo problema, já há aqui um padrão. Porque se existem 2 pessoas em 5 que falam, já são 40%. Se 3 pessoas que falam, melhor ainda. 4 pessoas, então... Agora imagine 5. Se 5 e 5 pessoas dizem que existe um problema, que não há um produto que resolva, você ganhou loteria. Porque você tem uma grande chance de, ao resolver esse problema, você estar atingindo uma necessidade de muitas pessoas. Claro que se o problema da pessoa é, eu queria fazer uma viagem à Lua, você não consegue concretizar, já não é um bom problema. E se entra naquilo que eu já mencionei antes, você tem que trabalhar em alguma coisa que você possa fazer. Depois, você põe isso tudo numa planilha e ordena por um número de vezes o número de pessoas que mencionaram esse mesmo problema. A partir daí, você vai fazer uma análise e vai escolher os problemas que são mais viáveis e lucrativos para resolver. Isso já entra numa análise financeira, porque nem todos os problemas, como eu mencionei antes, nem todos os problemas são lucrativos. De repente, você vai resolver um problema de alguém que não está disposto a pagar, não é tão interessante. Então, aqui vem um exemplo de uma entrevista. Aqui tem uma planilha, estão aqui duas colunas estão escondidas, porque as entrevistas devem ser confidenciais. Então, eu não ia mostrar aqui isso. Isso são dados reais de um produto que eu estou usando um método. Não entrevistei 5, eu entrevistei 6. Na verdade, eu entrevistei 8, mas depois o áudio não gravou, sempre dá uma zebra. E depois eles não quiseram repetir, mas no final consegui 6. Tem aqui uma coluna da data só para eu ter uma ideia. E que tem a duração. Eu começo a falar para as pessoas assim, essa entrevista normalmente tem uns 20 minutos, mas se você quiser falar, esteja à vontade. As pessoas ficam com tanta vontade de falar que tem uns que não param. E você também não pode parar, porque eles estão dando informação preciosa. Veja aqui, tem um cara que falou 4 horas. Eu fiquei 4 horas no Hangout, tive que liberar espaço no disco para gravar o vídeo, porque eu estava capturando. Mas assim, 6 pessoas num total de 2 horas e 40. Então eu tive que passar as 2 horas e 40 não só para gravar, mas depois para ouvir de novo. Só para ouvir você pode pôr naquele 50% mais rápido, que é para economizar um tempo. Então assim, o que aparecia aqui nessas 2 colunas escondidas é o nome da pessoa e era a empresa. Eu quando fiz isso para a Triata, eu pedi ao Edgar, me traga 3 pessoas. Não precisava podia ter sido mais, mas assim, já foi difícil achar 3 clientes dispostos a dar a entrevista. Eu já falei assim, me traga 3 pessoas. Um que gosta muito do produto, um que só reclama e um que você não sabe. Não sabe se ele gosta, se não gosta, não fala muito, mas está usando. Então, assim, não tem que ser esse padrão. Você vai pegar as pessoas que você conseguir falar. Não vai ficar aí entrevistando pessoas arbitrárias.
Então, aqui ficou muito pequeno, mas aqui é uma planilha, eu vou falar para vocês o que está aqui escrito. Aqui são as notas do que a pessoa falou, tipo resumo. Aqui é o tipo de notas, isso está tudo em inglês porque estou projetando um mercado, um produto para um mercado internacional. Então eu falei com algumas pessoas em inglês. Então aqui essas primeiras linhas são o contexto, esses são os métodos importantes, aqui são os problemas e aqui são aquilo que a pessoa sente falta. Se numa outra coluna você põe, identificar aqui a pessoa, o usuário. Por que você põe aqui esse mnemônica? Porque se você está fazendo esse trabalho para uma empresa tipo como eu fiz para a Triata, por uma questão de confidencialidade e dizer à pessoa assim, você fale tudo que você quiser. Então a pessoa às vezes fala mal, mas fica constrangida. Mas certeza que você não vai falar para eles que foi eu que falei? Não, certeza. Então no relatório o que vai aparecer é só um identificador, o tempo na gravação que ela falou, se eu quiser voltar a ouvir, eu posso voltar lá e localizar rapidamente. E depois os problemas. Nem tudo que ela fala são problemas, algumas são informação de contexto, mas no momento que ela começa a falar de problemas, eu começo a identificar, o problema que ela está falando é sobre isso. E eu até ponho um número na frente, porque para depois eu começar a ver qual problema foi repetido. E aqui na última coluna é frequência. Não dá para ver, porque vocês estão longe, mas assim, está aqui dizendo, olha, esse problema foi mencionado por 3 pessoas, esse por uma, esse por 4, esse por uma, ou esse por 5, esse por 2 e tal. Aí no final, você vai fazer uma planilha mais simplificada com todos os problemas que foram mencionados e, como eu disse, ordenar por frequência. Teve um problema que foi mencionado por 5 pessoas das 6 que foram entrevistadas. É um ótimo problema. 4 também. 3 também. 2 já começa a estar assim, talvez... 1, você já precisava entrevistar mais pessoas para confirmar se realmente é um problema interessante. Então, você define essa prioridade e depois avaliando assim, se elas têm esse problema, a partir daí você vai partir para as soluções. Mas primeiro você vai escolher quais são os problemas. Então a ideia de priorizar é precisamente isso. Você escolher os maiores problemas. Se você enxergar que isso é tudo uma questão de software, então talvez não seja difícil implantar, às vezes só essa priorização, desconsiderando fatores financeiros, de se é fácil ou não é fácil vender o produto desse jeito ou tudo mais, se vai custar muito desenvolver ou não, aqui já dá uma base para você começar realmente a escolher os problemas que você vai resolver. Então, imaginemos, eu vou escolher todos esses 8 que estão com pelo menos 2 pessoas mencionando. Os outros pode ser que eu volte mais tarde. Mas vamos focar nos mais importantes, porque a ideia é acertar. Aí é que finalmente você com as ideias. Então, agora pensando de trás para frente, quando eu disse eu tive uma ideia, eu estava começando o campeonato a meio. Se um método que idealmente tem 5 fases, a terceira fase, que é aquela que vai com as ideias, você estava presumindo que estava resolvendo os melhores problemas. Então o que é que você faz? Se tem uma empresa ou não tem uma empresa, tem parceiros, tudo mais, você se reúne com sócios e, se possível, com alguns especialistas da área. Você vai trabalhar, fazer um produto para a agricultura, talvez seja bom ter um engenheiro agrônomo. Você não precisa de entender de agronomia, mas precisa ter alguém que entenda dessa área. Aí você faz um brainstorm e debate possíveis soluções para os problemas mais importantes que você escolheu antes que queria resolver. Avalia a viabilidade técnica e financeira das soluções. Você não vai tentar fazer uma coisa que é muito difícil tecnicamente, ou que você não tem conhecimento suficiente. Ou se tem, precisa de buscar, e buscar talvez precisa estudar e fazer um curso e vai ter custo. E também a parte financeira em si, que envolve não só o custo, mas também a parte de vendas. Vai ser fácil vender isso? Ou não vai ser fácil? Eu vou conseguir
compensar o investimento com o lucro, com o faturamento. E por fim, aquilo que eu já mencionei antes, assim, você, quando tem ideias, você tem que evitar mudar aspectos das soluções que as pessoas gostam porque já estão habituadas. Se o cara já está mexendo com Excel e resolve o problema com o Excel, e ele quer usar o Excel, porque depois do Excel ele monta o relatório, é uma coisa tosca, mas não interessa. Você não pode mudar o mundo dele. Se você tentar mudar o mundo dele, ele vai ter relutância, não vai aceitar o seu produto. E esses detalhes são importantes. Muitos produtos falham por causa disso. Inovação disruptiva. Nossa, eu passo nervoso quando alguém fala com inovação disruptiva. Porque a pessoa, quando fala em disrupção, às vezes ela está tentando mudar o mundo. E como eu já falei, você não consegue mudar o mundo. Você tem que se adaptar ao mundo. Mas enfim, a seguir, você não vai já fazer o produto. Primeiro vai fazer um protótipo. O que é um protótipo? É uma versão assim simulada do produto. Imagina que você ia fazer, eu vou fazer aqui um aparelho, um celular. E, em vez de você fazer o celular ou o aparelho que seja, faz uma versão em cartão. Isso é muito comum. Quem trabalha com design conhece. É verdade, Rogério? Não. O pessoal faz protótipos. Programas, software, faz telas. As telas não precisam estar funcionais. Tem gente que faz no Keynote da Apple, não sei se o PowerPoint também dá para fazer, parece que dá para modelar umas coisas e simular, se a pessoa clicar aqui, executa uma ação. É só o suficiente para você mostrar para a pessoa como é que seria o produto final. Porque se você tentar fazer o produto final logo de imediato, você vai gastar um monte de tempo e dinheiro para depois chegar à conclusão que precisava mudar não sei o quê. Às vezes é um detalhe pequeno, mas tem um custo grande para mudar. Portanto, como eu disse, o protótipo pode ser, sei lá, se for um produto físico, pode ser uma coisa em cartão ou imagens de tela. E o interesse do protótipo é que ele vai reduzir o tempo e o custo de avaliar a sua proposta de produto. Porque você teve ideias, não significa que a sua ideia de resolver vai ser aceita. Você só vai saber quando você fizer o teste do protótipo. Então, você vai ter, talvez, se possível, voltar às mesmas pessoas que você falou antes, mostrar os protótipos, um protótipo de cada vez, você não vai tentar confundir a pessoa com várias ideias. E perguntar assim, está aqui, você entende? Você tem que olhar lá e entender. E você tem que ver, e de preferência fazer isso em vídeo, porque é importante ver quando a pessoa às vezes não entende e faz de conta que entende, mas ela não está querendo dizer que não entendeu para não dar parte fraca. Para você verificar se ela entendeu, peça para ela descrever como é que o produto funcionaria. Não é que as pessoas sejam truculentas, é que elas às vezes não querem dar aquela parte de ignorante, que eu não entendi, estou aqui fazendo de conta que entendi. Aí você também pergunta, sentiu falta de alguma coisa? Especialmente quando você está mudando um produto existente. Isso acontece muito quando você mudou a tela, jogou tudo para não sei para onde, e a pessoa não acha mais, apesar de estar na frente dela, só está num lugar diferente. Você sentiu falta de alguma coisa? Eu senti falta, não sei, falta aqui, uma coisa assim, mas assim... Isso é verídico, aconteceu. Se não achou, o que era? Você mudou o texto. Mudou o texto, a pessoa estava acostumada a procurar a função pelo texto. Enfim, conclusão, volta ao texto anterior, para de inventar. Não mude as coisas que estão funcionando bem. E aí você também tem que, assim, quando você está criando um produto novo, é importante você... Como é que se esse produto existisse, você acha que é melhor que aqueles que já existem no mercado, se eles atendem melhor? E é importante obter uma opinião sincera. Daí a importância de você olhar no olho e ver se a pessoa realmente está falando o que importa. Você também pode perguntar se ela pagaria por ter um produto assim. Não fale o preço. Você nem sabe, você está fazendo um protótipo, nem sabe qual vai ser.
Não fale que preço você estima, mas também não pergunte o preço. Não é a hora de perguntar o preço, nem de dar ideias. Aliás, se a pessoa se mostrar animada e disser assim: ah, legal, quanto vai custar? Isso é um ótimo sinal que a pessoa está interessada. Porque o produto já está certo, só falta saber se o preço está certo. Então, essas são as 5 fases, mas eu gostaria de comentar alguma coisa sobre design centrado no usuário. Não é exatamente design thinking. Algum pessoal que trabalha com user experience e o X vai se identificar. Uma coisa que é importante é assim: o usuário pediu não sei o que, não faça necessariamente o que ele pediu, porque talvez quando ele diz que ele pede não sei o que, ele acha que a solução melhor para ele é aquilo que eu dei na cabeça. Então você não tem que fazer o que ele pediu necessariamente, tem que fazer o que ele precisa. E uma coisa que você também precisa entender é que o usuário, ele pode não entender nada da tecnologia, mas ele entende o problema que ele tem. Então ele é o especialista do problema e você tem que ser o especialista na solução. Não tente dizer para o usuário que o problema dele está errado, porque você é que está errado presumir isso. E se ele tentar dar soluções, você também não despreze. Aceite, mas eventualmente você vai ignorar. Porque o usuário às vezes dá umas ideias assim que não tem nada a ver, que tem abordagens melhores e tal, mas não precisa falar isso para ele. E a parte que tem a ver com o design centrado no usuário é que os produtos devem ser de uso intuitivo. Significa que, idealmente, o usuário não deve precisar de um manual. Se o usuário precisar de um manual, o seu design falhou. Você acha que... Se alguém lê manual de celular, ninguém lê manual de celular. O celular ou é intuitivo ou não é. Se não é intuitivo, pensa de novo, volta para trás. E aí entra o último hexágono, que era da iteração. Iterar é repetir o processo. Mas repetir o quê? Aquelas 5 fases, não é necessariamente faz uma de cada vez e acabou. Não, você pode ter que voltar para trás. Se você descobrir que o usuário não está muito interessado na abordagem que você usou para a ideia de solução, porque você mostrou o protótipo, volta para trás. Volta de novo para a ideia, faça outro protótipo. Se ele não entendeu, você volta para trás. Se você descobriu que, na verdade, você não entendeu bem o problema dele, você tem que voltar para o princípio para descobrir que o problema está certo. Ou está certo ou está errado. Se depois que você fez aquela análise técnico-financeira e descobriu que para resolver esse problema vai ficar muito caro, esqueça. Não fique gastando a grana do investidor de bobeira. O investidor pode não entender, mas a grana dele acaba. Isso é para o caso do pessoal que tem startup, não necessariamente que todo mundo precisa. Então o que é que você precisa fazer? Você pode ter que melhorar protótipos, pode ter que melhorar ideias, escolher outros problemas, talvez aqueles problemas que você pensou que seriam os melhores, talvez não sejam. Pode voltar a ter que entrevistar de novo, ou pode também mudar de foco. De repente você entrou numa área que você viu que é tão complicada que você não devia ter entrado. Só que tudo isso que eu estou aqui falando é antes de sequer você ter começado a fazer o produto. No máximo você vai fazer protótipo. E isso, quando bem feito, você faz em 2, 3 semanas. Mais vale perder 2, 3 semanas a fazer esse processo, depois que você aprender a fazer direito, do que gastar. Às vezes tem pessoal que, eu peguei 500 mil reais no investidor, estou aqui há 2 anos babando, farto de ver que não vou a lado nenhum, mas estou aqui insistindo. Não, faça esse processo, ele é minucioso, mas vale a pena ser feito. E aí então só você vai produzir quando tiver resultados satisfatórios. Para além disso, assim, você criou um produto ótimo, fantástico,
ele teve boa aceitação e tudo mais. Mas o processo não acaba aqui. Isso é um processo iterativo, que se você não só vai ter esse produto, pode partir para ter produtos derivados, pode melhorar esse produto, pode fazer muita coisa. Então, isso aqui nunca acaba. E para quem entende e gosta, vocês vão gostar de repetir, fazer isso depois que já estiverem aplicando. Por agora é tudo muito abstrato. Acho que não deu muito certo ali a gravação no vídeo, mas pelo menos para quem veio aqui, eu espero que isto tenha ficado mais ou menos claro. E assim, terminando, eu só queria aqui, eu estou deixando aqui os meus contatos, depois eu vou passar os slides. E para mencionar que eu estou com um projeto que eu vou, já desde o meio do ano, em que vou começar a dar um curso, já tenho os beta testers já me aguardando, de criação de produtos de software para... eu tinha um foco em desenvolvedores, mas na verdade qualquer pessoa pode trabalhar numa área de software mesmo não sendo da área de software. Porque às vezes é da outra área que não vai escrever o código, mas é só uma função a mais, mas talvez seja o entendido da área. Então eu posso fazer parceria. Então eu estou lançando esse curso, a primeira versão só vai ter em inglês. O curso, na verdade, não vai ser um curso tradicional de toma lá 50 aulas, assista aí e fica feliz. Não, vai ser uma área de membro, vai ser tipo assim, tipo um Netflix. Você paga tipo R$50, tem acesso a todo o material, você assiste quando quiser, você assina, entra, sai quando quiser. E assim, esse link aqui, depois o QR Code, mas não sei se muitas pessoas usam. Só acertar lá com o celular e pegar esse URL. Essa página aqui tem um vídeo que eu tento dar aquela moral, porque produtos de software. Produtos de software é uma área das mais promissoras. Não estou falando de software daqueles que já existe. Estou falando de software que resolve os problemas, e há áreas em particular que elas são muito promissoras, como a área de inteligência artificial e mineração de dados, porque elas permitem que a pessoa faça coisas muito além do que existe hoje, mas elas resolvem os problemas. Então aqui nesse primeiro vídeo, você vai lá, depois tem um botão que você pode assinar para ver os seguintes que eu vou mostrar, que depois mais tarde é que vai ter um workshop gratuito, que eu vou fazer uma espécie de um resuminho do curso, e depois é que tem a área de membros. Então esse é o primeiro vídeo que vocês podem assistir, e assim, para quem está motivado, para quem está considerando essa possibilidade de criar produtos de software, eu tenho um vídeo de mais ou menos uns 6 minutos que ele explica por que produtos de software, não apenas da perspectiva do software em si, mas da satisfação que cada um pode ter de trabalhar nessa área, de fazer o que ela quer e atender, ter flexibilidade, trabalhar no próprio negócio, trabalhar em casa, trabalhar no home office, trabalhar na hora que ele quiser. São várias coisas que eu falo ali, vão assistir. Então, assim, esse é o fim, agora ficou aberto a perguntas. Pode falar. Sobre o passo 4 e 5, no caso, ele fala apresentar para o cliente, por exemplo, eu trabalho com inteligência artificial. Como que eu vou apresentar para o meu cliente somente com um protótipo de imagens e conceitos que de fato vai funcionar? Sendo que é algo bem abstrato a ideia. Então, a inteligência artificial é o meio, não é o fim. O fim há de ser alguma coisa. Não sei o que é que você trabalha na inteligência artificial. Eu, por exemplo, enxergo possibilidades de usar inteligência artificial, por exemplo... Uma regressão linear de alguma coisa. O cliente não entende nada que você vai falar em termos técnicos. Então você não vai falar em termos técnicos, você vai falar no benefício que ele vai ter, que problema que você vai resolver. Como eu disse, você tem que focar em problemas. Aí, o que importa mesmo é
começar de trás para frente. Não é dizer, eu sou especialista em inteligência artificial, agora você vai ter que usar um produto de inteligência artificial que eu projetei. Não, você vai entender o problema, depois é que parte para as ideias, depois é que parte para as soluções. Pode ser que você chegue à conclusão que a inteligência artificial é um bom meio para resolver o problema, mas também pode ser que não. O produto que eu estava ali mencionando, aquilo é uma ferramenta para otimização de tráfego vindo dos buscadores, o famoso SEO. Otimização praticamente para Google. Eu entrevistei 5 pessoas, eu tinha uma proposta que eu já sabia que eventualmente não ia acertar nos problemas. Falei, eu posso descobrir quais são as suas páginas ruins com essa ferramenta, eu uso mineração de dados e descubro e falo isso. Aí eu entrevistei as pessoas, nenhuma me mencionou aquilo que eu estava me propondo. Se eu tentasse fazer aquilo, eu ia com certeza errar. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que partir do problema da pessoa para a ideia. E depois da ideia que você vai descobrir se você vai usar inteligência artificial ou não. Inteligência artificial serve essencialmente para descobrir padrões. Por exemplo, no meu caso, todo mundo chega para mim quer utilizar uma inteligência. Só que, por exemplo, eu vou desenvolver para o cliente qualquer ideia que vai ser feito para ele e resolver o problema dele. Muitas vezes, no caso, somente mostrar a ideia não ajuda em si. Tem que fazer uma cópia, um plano de conceito. O cliente aí sim vê aquilo simulando ou funcionando para ele. Exatamente, você vai ter que fazer um protótipo. Se nessa fase, se você já teve a ideia que vai resolver o problema, então você já identificou o problema, você já sabe que é um problema que ele tem, e se você está trabalhando para vários clientes, de preferência que seja um problema que muitos têm, aí se já descobrir qual é a ideia para resolver, e você vai mostrar um protótipo. Não sei o que é o seu projeto, mas se você puder mostrar umas telas que não funcionam, não fazem nada, é o suficiente para ele. E assim, se eu clicar nesse botão, vai aparecer esse relatório. Simula. Você põe lá um link que vai fazer um relatório que não é real, é só para dizer como é que vai aparecer, para ele entender. É isso. Ou não, se calhar não entendeu, se não era isso, volta para trás. Porque o usuário não quer saber se você está usando inteligência artificial. Você quer porque você gosta, mas para ele, tanto faz se você está usando a inteligência artificial ou uma programação muito menos sofisticada, é irrelevante. Então o importante na hora de mostrar telas é mostrar uma coisa que simule aquilo que vai funcionar. Se você conseguir fazer um protótipo assim, que já usando alguma tecnologia que mostre uma coisa mais próxima do real, melhor, mas você vai gastar um tempo para fazer isso. Você tem que medir se esse tempo vale a pena investir, porque de repente você pode estar pressionado de tempo, o produto tem que andar, quando eu lançar, a gente tem que ter acertado na ideia. Mas, como eu falei, isso aqui é 2, 3 semanas que você faz isso. 2, 3 semanas, a menos que as pessoas que você queira marcar enrolem. Eu tive que... viu, quando você tem tempo? Então, foi espaçado. Então, assim, o que demorou tempo foi achar pessoas com disponibilidade e depois analisar. Mas analisar é só o meu tempo, né? Não sei se responde à sua pergunta. Ok, mais perguntas? Fala, Rogério. Eu sei que você quer perguntar. Ficou tudo claro, não? Se ficou claro o que eu expliquei? Ficou. Ou não? A questão você acabou respondendo já aqui, que eu ia fazer se tinha tido... A gente tem insights, né? Eu acho que vai dar isso aqui, né? Sim, é o achismo. Eu ia perguntar justamente se você já esbarrou algumas situações onde você foi surpreendido negativamente. De achar que ia dar certo, é o que mais acontece. É o que mais acontece. Eu acho que o usuário quer isso. Aí não falei com o usuário, como é que eu posso ter tanta certeza que ele quer isso se eu não falei com ele? Só naquele processo é que eu descobri, nossa,
E a outra questão é se já teve dificuldades em extrair informação dos usuários, se eles não se sentiram à vontade. Tive. Isso por acaso é interessante, porque assim, o ideal é que você entreviste pessoas que você também não seja tão íntimo. Então, eu estava entrevistando usuários do meu site e eram usuários que ganharam prêmios, eles estavam muito gratos por terem sido reconhecidos e tal. Até eu perguntava para um cara da Áustria, super educado, ele dizia assim, não, mas assim, aquilo que você usou, quais são os problemas? Não tem nenhum problema. Não, mas como assim? Então, essa é a dificuldade, né? A pessoa é tão educada que assim, ela simpatiza tanto com você que ela tem medo de ofender. Então, idealmente, esse processo devia ser feito por um consultor neutro, alguém de fora da empresa. Não sei se há muitos consultores nessa área, mas assim, no caso da Triata ficou fácil fazer, porque eu, não sendo da Triata, tinha gente ali que queria falar algumas coisas e eu falei assim, está garantido que eu não vai saber quem falou o quê. Só que depois na análise, eu já sei quem falou isso. Mas isso é por quê? Porque era um problema que só aquela pessoa estava mencionando, então não era nenhum segredo. Mas depois, é engraçado que esse cara da Áustria, eu insisti tanto com ele e tal, e falei, não, mas assim, tudo bem, se você não lembra de algum problema, se você lembrar depois, você me fala. E assim, coisas que não tem. Passado um tempo assim, pera, agora eu vou falar. E há um motivo porque que aquelas as perguntas têm que seguir por aquela ordem. Especialmente produtos existentes. Primeiro, você pergunta o contexto, depois pergunta o que é que está bem. Isso é muito importante, você perguntar o que é que está bem. Não sei se vocês conhecem aquele provérbio, uma no cravo, outra na ferradura. Que é a pessoa, depois de falar bem, ela se sente concreta e fala mal. Então, é importante vocês não trocarem a ordem. É importante perguntar primeiro o que está bem. Você precisa saber o que está bem, mas é importante perguntar primeiro. Depois que ela falou bem, é assim, eu já falei tanto bem, agora eu vou falar o que está mal. E daí é que vem, agora eu vou falar. mas foi interessante, realmente existe essa dificuldade. É um desafio totalmente psicológico, não tem nada a ver com tecnologia. E eu acho assim, é pena que assim, com tanta coisa, você vai para a escola, passa lá 20 anos até sair da faculdade, ninguém ensina essas coisas. E aqui em uma hora eu consigo explicar o básico, né? Mas assim, eu não sei se responde a sua pergunta. Tem só mais uma acréscimo dela. Pode falar. Você tinha colocado no slide, não lembro quantos para trás, é que o usuário, o cliente, é o senhor do problema dele. Mas eu vejo muita gente com dificuldade de exprimir qual é a dificuldade. Tipo, olha, o sistema é lento, eu tenho que clicar aqui, fazer não sei o que, conferir não sei o que, imprimir lá. Na verdade, o problema dele é que ele tem que produzir tudo isso. Sim. Então, a pergunta é, você ajuda ele a identificar a raiz do problema dele no momento da entrevista? Porque talvez ele reclame alguma coisa do sistema, ou do produto. Na verdade, não é do produto, é da rotina de trabalho dele, que se você cria uma solução para aquele probleminha, é muito pequeno. Você poderia dar uma solução de fluxo de trabalho, alguma coisa assim. Nesse momento você já pensa nisso. Ou então, só nos brainstorms, você não pode influenciar. Tem que deixar falar só. Deixa falar. E deixa. Ficou 4 horas, fica 4 horas. Deixa falar. Porque isso é ouro. Porque se você errar no seu diagnóstico, você vai ferrar o projeto. Então é importante você saber realmente entender os problemas. O que eu faço, eu insisto. Porque a pessoa assim, o que acontece? As pessoas não lembram de tudo. Mas à medida que vão falando, vão lembrando de mais coisa. Então você pergunta, então, e assim, que problema você teve? Eu fui lá, tem isso aqui eu não gosto, que eu assim, uso e tal, mas não está bem. E uns já tentam dar a solução, mas você ignora. Deixa eu falar, mas ignora. Porque na cabeça dele aquela solução é boa, mas não é ele o especialista na solução. O especialista na solução é você. Mas você também não pode reprimir a pessoa. Você não pode contrariar, você não pode dizer assim, ué, você não enxergou lá? Você é burro. Não, você não pode falar isso.
Senão ela para de falar, ela não fala mais nada. Então o que você tem que fazer é assim, pergunta, deixa falar, não evite interromper, e também assim, depois que a pessoa termina, eu uso uma técnica que é meio sacanagem, que é a técnica do silêncio. A pessoa fala e para de falar e você dá 5 segundos. A pessoa fica assim, ué, tinha que falar mais alguma coisa? Aí ela lembra mais alguma coisa para falar. Então é interessante, assim, é meio sacanagem no sentido assim, você está tentando espremer, se o cara está me ouvindo ou não está entendendo, vou tentar explicar melhor, vou dar mais detalhes, aí você consegue espremer mais informação. Aí depois que ele realmente para e que assim, não, mas tudo bem então, e que mais problemas? Você insiste. Todas as perguntas você tem que insistir. A do contexto, a do que está certo, o que está errado e a da varinha mágica, é que falta. Você tem que insistir, porque você quer extrair o máximo de informação naquele momento. Possivelmente ela não vai ter mais tempo mais tarde para falar com você. Então tem que aproveitar aquele momento para extrair o máximo de informação. Então você insiste e tal. E não se preocupe, as pessoas, as que gostam de falar, elas falam. E ficam felizes. Porque você mostrou que você está ouvindo e está prestando atenção. Então, assim, realmente é bom insistir para extrair o máximo de informação. Respondi? Mais alguma pergunta? Fala aí, Nicolas, o que é que você ia perguntar? Eu tenho uma dúvida, na verdade. Você falou daquele ciclo de iteração, né? Depois que você terminou de lançar um produto, você tem que continuar fazendo o ciclo de novo, repassando. Principalmente essa parte do começo, assim, de fazer entrevista e fazer o protótipo. Como que você lidar, assim, às vezes com pressão de cliente, quando você já está com o produto lançado? Tipo, ele está com um problema, o que você resolve para amanhã? Como que você controla, principalmente para ele não atropelar essa fase inicial, assim? Você já teve algum caso, algum exemplo? Então, assim, isso é para quando você realmente tem autonomia, né? Agora, se o cliente tem um problema premente, se é um problema num produto que já existe, também não é tão complicado assim. Você não vai fazer esse processo. Esse processo é mais para concepção de produto. Não é para resolver um problema do produto que já está lançado. É mais para cima, você resolve problemas mais amplos. Eu quando fiz aquela entrevista, eu entrevistei 5 pessoas, 5 usuários, eu fiquei também algumas horas falando, eles me deram uma lista de 52 problemas. Eu só fui resolver 10, porque eram os mais prementes, eram os específicos, era o do foco. Agora, se você tem no dia a dia, ele vai reclamar de uma coisa, você arruma. Não tem que fazer esse processo. Esse processo é para concepção de produto. Mas seria mais uma evolução do seu produto, mas claro. É uma criação de um produto novo ou melhoria de um produto existente. Talvez alimentar um roadmap para você fazer meses de projeto depois. Aqueles problemas lá que você decidiu resolver são aqueles lá. Você pode pôr menos ou pôr mais. Se você quer lançar um produto rápido, foca em menos. Foca nos mais importantes. Mas pronto, quanto menos problemas você tentar resolver, mais rápido você vai lançar. Mas de repente o produto pode estar meia boca, pode precisar de mais qualquer coisa ali para ter um tchan. Mas em geral tudo isso leva a muita inovação. Só um comentário sobre inovação. Se fala assim, nossa, a empresa tem que inovar. Não tem que inovar nada. Inovação é consequência, não é um objetivo. Se baralha muito. Isso é inovação e inovação disruptiva. Não tem que haver disrupção. Se houver disrupção, é porque é uma coisa boa. Você não tem que focar na inovação e na disrupção como objetivo. Então, assim, eventualmente isso vai levar a muita inovação, mas como consequência, não como assim, o objetivo em si, forçar a barra para depois desaparecer na mídia. A minha empresa é muito inovadora. Não interessa. Resolve o problema do usuário ou não resolve? Isso que importa. Você ia falar mais alguma coisa? Ok.
Mais perguntas? Então, se ficou tudo claro. Ok, obrigado aí.